O título dela é Alinhando para uma Nova Estação. Alinhando para uma nova estação, nós vamos falar sobre princípios, posicionamentos para um ciclo de bênçãos, um ciclo bem sucedido. Joel capítulo 2, verso 12, diz assim: por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o que, gente? Todo o coração. Venham a mim com o que? Jejum. Nós viemos. Choro e lamento. Aqui Deus está falando sobre um coração quebrantado, contrição de alma, reconhecimento que precisamos de ajuda, que não acertamos sempre, que precisamos ser restaurados, que precisamos ser lavados, e às vezes nós pensamos que somos melhores do que alguém que cometeu um pecado, eu vou usar um termo aqui, escancarado e escandaloso, e que se tornou público e que trouxe muita vergonha. Mas nós precisamos nos lembrar que Davi foi o adúltero, homicida, e Saul foi um homem que, entre aspas, eu vou usar um termo aqui, apenas desonrou Samuel, que era profeta, juiz e sacerdote. Apenas desonrou a unção sacerdotal, a unção profética que estava sobre ele. Ainda que ele fosse o rei de Israel, ele não era maior do que o sacerdote, que o profeta. Saul oferece sacrifício, o que não é ofício dele. Parece que ele está fazendo algo bonito, nobre, mas a motivação dele é que o povo está indo embora, ele está perdendo o povo, porque ele já perdeu a coisa principal que a gente não pode perder. É um coração alinhado com o coração de Deus. É um coração que coloca Deus em primeiro lugar, que tem o Senhor como a prioridade. Por isso Jesus diz em Mateus 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, demais coisas serão acrescentadas. Se o nosso coração estiver conectado, por isso o primeiro e principal mandamento, os fariseus vão questionar Jesus sobre qual o grande mandamento, ele fala o primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, como a gente acabou de ver Deus chamando o povo de volta, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deus é tão sábio e tão perfeito que Ele já sabia que essa desculpa de Deus conhece meu coração, que ela ia chegar. Você está mentindo, está enganando o outro, você se vingou, não, Deus conhece meu coração, você não falou a verdade, Deus conhece meu coração, mas Ele mandou se voltar para Ele com o coração, com a alma e com o entendimento. Então não é só com o coraçãozinho não, bonitinho, é com as palavras, com as ações também. Então não adianta ter ação errada e tentar se esconder atrás do Deus conhece o meu coração. Até porque Davi não pôde construir um templo para Deus e não foi por causa do coração. Davi é homem segundo o coração de Deus, mas as mãos de Davi, as ações de Davi, tinha muito sangue. E Deus disse, tem muito sangue na tua mão, inclusive o sangue de Urias, um inocente. Por causa das suas ações e não por causa do seu coração, você não pode construir algo grande para mim. Olha que sério isso. Não entra na onda dessa turma do Deus conhece o meu coração, porque 99% das pessoas que dizemos, porque eu já disse, quem mais já disse, diga eu, Deus conhece meu coração, a gente falou isso no momento em que a coisa não estava boa não, então a gente quis se esconder atrás de um coração que teoricamente não era mal intencionado, mas não adianta ter boas intenções e ações ruins, não adianta. O bom samaritano é o cara que para e tem boas ações e um bom coração. Enquanto o sacerdote e o levita foram adorar a Deus, foram servir, foram a Jerusalém, mas não tem ações. Então, se voltar para Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com toda a intensidade da nossa vida. Voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento, quebrantamento de alma. O verso 13 diz, não rasguem as roupas em sinal de tristeza. Rasguem o que, igreja? Rasguem o que? O coração. Deus não quer. E pelo amor de Deus, nada contra quem faz até hoje ou já fez. Deus não quer que a gente vista um pano de saco. E volto a dizer, não estou falando mal. Eu estou dizendo que Deus não quer que a gente vista um pano de saco, mas não mude nada o coração.
Deus não quer que a gente passe 24 horas sem comer, mas não gasta um tempo lendo Bíblia, orando, se quebrantando diante dEle, perguntando para Ele em que eu preciso mudar, o que o Senhor espera de mim, qual é a tua visão comigo, onde eu preciso ser realinhado. Estamos nos alinhando para uma nova estação, e vamos carregar para essa nova estação tudo aquilo que é de Deus. Vamos deixar o que não é de Deus para a estação anterior. Deus é o primeiro a buscar restaurar em nós uma paternidade quebrada, perdida, não pelo pai biológico que foi negligente no caso de muitos, ou um pai biológico que não servia a Deus, ou um pai biológico que apostatou na fé. E é nítido quando um homem começa a apostatar na fé, os filhos começam a ficar com aquela cara de perdidos. Começam a ficar com cara de perdidos, porque a referência se perdeu. A gente lê a história dos reis de Israel, e graças a Deus você encontra alguns reis que a Bíblia diz assim: fez o que era reto como seu pai Davi. Estava lendo esses dias sobre o rei Ezequias, fez como Davi, mas Ezequias não era filho de Davi. Está dizendo que Ezequias foi buscar lá em cima uma referência boa. Se a referência de perto não está boa, em servir a Deus, busque uma referência que te inspire a continuar servindo e adorando a Deus. Não adianta usar como desculpa, é que o meu pai, Deus está dizendo: ei, voltem o coração para mim, porque eu assumo a paternidade de todos vocês. O que deveram para vocês, o que devem a vocês, fica tranquilo que eu pago a conta com o meu filho. Isso é tremendo. Deus não quer apenas o externo, o exterior, de aparência, de jejum, de humilhação, de quebrantamento. Ele quer um coração derramado de verdade. Ele não quer pessoas que falam, mas não têm compromisso com a palavra empenhada. Pessoas que dizem sim, mas não honram o sim que dizem. Ele procura gente que vai florescer de dentro para fora, gente que tem raiz. Ele chama o povo dele: voltem para mim, mas voltem desde a essência de vocês. Não adianta ser superficial. É como o marido que dá presente para a esposa e depois bate, e depois dá outro presente e depois bate. Ou o marido que trai e manda presente, manda flores e sai e leva para fazer as viagens mais lindas do mundo. As mulheres aqui querem um casamento como esse? Cuidado com o seu silêncio. Ah, ufa, que medo. Mas quantas das irmãs aqui querem um casamento com o marido que te dê presente e leva para viajar? Oh, maravilha. Mas ele pode, por causa disso, te agredir ou te trair? E vice-versa. Porque também tem marmanjo apoiando as mulheres. Mas é assunto para outro dia. A Silmara rindo aqui, Marcelão. Ei, gente, é muito sério isso. É muito, mas muito sério. O que Deus está chamando o seu povo é: se voltem de todo o coração. Se voltem de corpo, alma e espírito. Se voltem integralmente para mim, porque eu tenho um ano inteiro de bênção, de manifestação, de glória e de poder para vocês. Agora a gente entrega para Deus o manco e quer o inteiro de Deus de volta. A gente dá resto para Deus e quer que Deus nos dê o melhor dessa terra. Deus, a tua palavra diz: se quiseres ouvir, comereis o melhor dessa terra. Ele falou: quando você for obediente e de honra com o melhor, a gente trata do melhor. Por enquanto a sua medida é essa, porque a Bíblia diz: com a medida que medistes, também serão o quê? Medidos. Isso também é com Deus. Irmãos, eu fico impactado como é que Deus tem me dado palavra. E às vezes eu falo: Deus, aí Deus fala: você se põe disponível, então eu vou te dar a palavra. Aí alguém olha e fala: eu não tenho. Mas você está se pondo disponível? A pastora ontem ministrou aqui, quebrou tudo, irmão. Foi gente chorando para tudo que é canto, quebrantamento. Mas teve um tempo que eu não queria pregar de jeito nenhum, por insegurança. Mas porque eu não tenho que ser. Aí ela vem, enquanto mais ela ministrar, teve uma época que eu passei, 2 anos atrás, eu passei uns 3 meses que eu pregava um domingo por mês. Olha lá, quem lembra disso? Eu via a pastora de segunda-feira, que eu chegava, ela ainda de viagem. Aí eu pregava na quarta, quinta, segunda ela me buscava no aeroporto, quinta ela me levava para o aeroporto. E todo domingo ela pregando. O que essa mulher pregou, o que Deus fez? Quanto mais ela entregou. Agora se ela começa: não vou pregar. Ai, está me faltando palavra. Vai faltar palavra. Quem está entendendo? A pessoa que para de cozinhar, vai faltar habilidade para cozinhar, vai faltar inspiração, vai faltar receita nova, vai faltar. Representante comercial, porque eu não gosto de vendedor, porque a palavra vendedor, né? O representante comercial que sai para vender,
se ele para de fazer abordagem cliente, toma porta na cara, ouve o não, mas vai crescendo, vai aperfeiçoando, vai se renovando e vai conquistando. Parou no primeiro não, parou no primeiro obstáculo, parou no primeiro problema, continua. Deus está dizendo, volta de dentro para fora. Não volta só pela superficialidade, não volta só como sepulcro caiado, bonitinho por fora, podre por dentro. Quem está recebendo as nossas orações, o louvor, a adoração, as ofertas que fazemos, é Deus. Ele sabe a essência, Ele sabe o que nós temos e podemos entregar ou não. Não adianta a gente tentar convencer os outros que a gente não pode, se Deus está olhando dizendo, você pode sim. Não adianta a gente tentar convencer os outros que é muito difícil, se Deus está olhando e está dizendo, não, está faltando em você se entregar, assumir um compromisso e lutar, porque você pode. Deus sabe a essência que Ele colocou em mim e em você. Deus sabe quais são os dons, os talentos, as características que Ele deu para cada um de nós, e Ele vem buscar, como na parábola dos 10 talentos, Ele vem buscar, cada um segundo sua capacidade, cada um segundo sua essência, cada um segundo aquilo que recebeu dEle. E o que nós estamos entregando a Ele? O que nós estamos, com o que estamos servindo, adorando? Não espere o melhor de Deus se continuar entregando o pior, o médio. Não espere de Deus sinais e prodígios se você só dá para Ele desculpas e justificativas. Diz ainda o versículo 14. Olha o 14. Quem sabe Ele mude... Não, ainda o 13, eu não li inteiro. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e o quê? Compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre o quê? Pronto a ficar irado. Para ficar irado Ele demora, é lento. Mas para ter compaixão Ele é rápido. Olha que coisa incrível. Deus para ficar bravo comigo demora, hein? É que eu sou chato, eu sou difícil. Mas Deus para me perdoar é rapidinho. Por que a gente demora tanto para pedir perdão? Por que a gente demora tanto para se arrepender? Por que a gente demora tanto para reconhecer que não está fazendo o melhor? Que não estamos colocando Ele em primeiro lugar? Ele está uma oração de restaurar qualquer área da nossa vida. Uma oração, e que seja a oração dessa noite, em nome de Jesus. Aí ainda diz, quem sabe... está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e lhes envie o quê? Bênção. Alguém quer aí? Em lugar de castigo, em lugar desse castigo, talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor, seu Deus, como faziam antes. Irmão, você pode não gostar, e eu orei lá no monte e eles me ouviram orar, falei, Deus, me dá ousadia para falar o que tiver que ser falado. Deus sempre gostou de quem entrega oferta, porque oferta revela o coração, se está em Mamon ou se está nele. Deus sempre gostou. Pastor, o senhor está pregando que Deus ama mais quem dá dinheiro? Não, não falei isso, até porque oferta não é dinheiro apenas. A minha vida é uma oferta, eu estou aqui no altar pregando, mas eu também faço as minhas ofertas com dinheiro, mas também faço minha oferta com o meu tempo, com a minha dedicação, com a minha disposição. Quem está entendendo? Deus sempre se agradou. Leia a Bíblia. Deus se agradou da oferta de Abel, Deus se agradou da oferta de Abraão, Deus se agradou dos holocaustos de Salomão, Deus se agradou, Deus se agradou. O diabo, por que o diabo bate tanto nessa tecla? Vá para a igreja mais um dedinho, cuidado, eles vão te roubar, eles vão fazer uma lavagem cerebral, eles vão isso, eles vão aquilo. É mais ou menos assim, é igual Faraó. O espírito de Faraó continua aprisionando muita gente. E que em nome de Jesus a nação brasileira seja livre do espírito de Faraó. Que a igreja, a família de Cristo seja liberta do espírito de Faraó. Qual que é o espírito de Faraó? Os líderes podem orar e adorar, a família deles não. Aí a pessoa não ora. Ô irmã Cida, ora por mim. Passa o meu nome para o Ministério de Intercessão. Tá bom, irmão, nós vamos abrir um relógio de oração, meia-noite, você pode orar? Não, eu já passei para a irmã Cida. Já falei com o pastor e a pastora, eles vão orar pela gente. Faraó não se aborrece se os líderes vão oferecer um culto a Deus. Podem ir. O problema de Faraó é se o povo decide vir oferecer um culto a Deus. Toda vez que fica aquela coisa de não querer vir oferecer um culto a Deus, é o Faraó tentando segurar. Leia a Bíblia. Estou inventando, gente? Moisés foi falar, Faraó, Deus mandou celebrar uma festa para ele no deserto, é um culto. E Deus mandou ir todo mundo. Mulheres, crianças, animais, tudo. O que Faraó disse? Não, podem ir vocês. Eles não vão.
eles não vão. Quem não quer que você venha cultuar quarta-feira é o faraó, o espírito de faraó. Domingo é o espírito de faraó. Os jovens no sábado é o espírito de faraó. Não gosta que se ajunta para adorar a Deus. Ele fala, podem os líderes. Ajuntamento para adorar a Deus não. Mas nessa nova estação nós vamos ser adoradores intensos, apaixonados. Onde tiver 2 ou 3 eu quero estar no meio deles, porque Jesus está lá. Ah, pode ser especial, pode ser espacial. Não é culto especial, é espacial? Não. É normal, então tá bom. Mas se tem 2 em nome de Jesus, já não é normal. Porque se Jesus está no meio, irmão. 3 entraram numa fornalha. Jesus entrou no meio e dançou com eles. Fez um culto no meio do fogo. Já não é normal. Pode ser o dia da mudança da sua sorte. O espírito de faraó diz assim, não, tá bom. Então eu deixo ir. Vão vir as pragas, o faraó começa a ter que ceder. E ele chega a ceder até de deixar ir a família. Pode ir a família, mas não leva os animais. Não leve as ofertas. Vai para a igreja, mas não dá oferta não, hein? Vai para a igreja, mas ó, cuidado, hein? E cuidado, para não honrar o espírito de faraó em vez de honrar Deus. Gente, olha o que Deus está falando pela boca de Joel. Quem sabe ele mude de ideia. Esse quem sabe, a gente entende. O que é aquela coisa de, ai, tomara, quem sabe. Sabe o rapazinho que está orando pela moça? Quem sabe ela também esteja orando por mim. É a pessoa que está esperando uma oportunidade de emprego. Quem sabe eu seja o escolhido. É expectativa boa ou ruim? Boa ou ruim? Na expectativa boa está, quem sabe Deus se alegre com as minhas ofertas, porque Ele está esperando elas. Quem sabe? Isso aqui é oração de um profeta, é palavra de um profeta para um povo voltar ao primeiro amor e voltar àquela paixão de oferecer-se a Deus, de oferecer sua vida com tudo para Deus e deixar Deus conduzir todas, absolutamente todas as áreas, área moral, área emocional, área espiritual, área física, saúde, área financeira, área ministerial, área familiar, todas as áreas, como oferta para Deus. O versículo 15 vai dizer, toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene. É o que a gente está fazendo hoje aqui, a gente está obedecendo a Deus, irmão. Já tem bênção só por causa da obediência, já tem bênção. Convocamos o povo, estamos jejuando, estamos nos oferecendo para Ele. Reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Quer dizer, do Zé Paulo ao irmão Adilson, do ancião ao bebê. O Gugu falou, e eu vou te consagrar também, varãozinho. Consagrem, chama todo mundo. Irmão, hoje eu quero te consagrar, para que essa seja a estação de grandes portas abertas na sua vida, em nome de Jesus. Mas que acima de tudo seja uma estação de alinhamento, para a gente discernir as portas que são de Deus e as que não são. Para que a gente gaste a nossa força, combatendo o bom combate. Porque a Bíblia também diz, uma porta grande e eficaz se me abriu, mas são muitos os meus, o quê? Adversários. A gente precisa ter força para entrar na porta grande e eficaz, naquela que é de Deus para a gente, porque tem muitos adversários. Não é porque Deus abre a porta que não tem adversário. Por isso que eu não posso perder tempo entrando em porta errada, eu não posso gastar energia combatendo o combate mal, porque aí quando a porta grande e eficaz se abre, eu não tenho mais força, Jennifer, está entendendo? Porque são muitos adversários, aí eu não consigo. Eu gastei minhas forças combatendo na porta errada. Que em nome de Jesus Deus nos dê discernimento nesse ciclo, e a gente não perca tempo com portas erradas, em nome de Jesus. E eu poderia falar de um monte de coisa, mas eu vou falar de uma. Quem é que é casado? Homem e mulher. Pode ser homem ou mulher, marido, esposa. Pornografia é a porta de satisfação errada. A porta certa é a vida conjugal. Ainda bem que alguém falou amém. O resto tem medo de pensar. Se eu falar amém, vão achar que eu estou assistindo pornografia. Não, se você falar amém, vão acreditar que você concorda que pornografia é uma porta errada, de falsa satisfação. A porta certa para o casado é a vida conjugal. Agora, quem é casado? Seu marido e sua esposa esperam uma vida saudável, sexual. Porque senão você está empurrando ele para a porta errada. Ou ela. Ah, pastor. Irmão, eu só estou pregando. A Bíblia fala para o casal, ó. Vem aqui, 06, gostei. Treino é treino, jogo é jogo. Vem aqui, corre, meu filho.
É desse jeito? Então o casal tem que se realizar, filho. Tá bom, você está feliz? Graças a Deus, vai lá. Treino é treino, jogo é jogo e ele está vermelho. A Bíblia diz para um não privar o outro da vida conjugal, sexual, íntima, para não empurrar o outro para a tentação. Ô pastor, mas é que ele se cuidar, então você conversa, senta e fala, ei, desodorante, dente, gilete, esteira, bicicleta, sei lá. Pastor, se minha esposa, se o meu marido, bom, então desculpa, talvez você tenha casado antes de ouvir, mas quem ainda não casou, a Bíblia diz que o casado já não vive para si, ele vive para agradar o cônjuge. Então se a minha esposa achar que eu preciso melhorar alguma coisa, eu vou lutar para melhorar. Isso é ser bíblico. E o mesmo ela. Se eu achar que ela tem que melhorar alguma coisa, sábado ela pregou de vestido. Gente, é desse jeito. A gente precisa alinhar as coisas. A gente precisa, alinhar tempo, propósito, visão. Não vamos acessar as portas erradas, vamos na porta certa, em nome de Jesus. Não vamos gastar nosso recurso, nossa saúde com as portas erradas. A pessoa fica remoendo o passado mal que lhe fizeram, raízes de amargura. Ela gasta toda a sua energia nas portas erradas, portas do inferno, de sujeira. Quando abre a porta grande e eficaz, a pessoa está esgotada e não sabe por que não acessa. Porque ela está intoxicada. Gente que está viciada em rede social, em celular, e não vive a vida de verdade. Ele vive invejando a vida alheia, vive aplaudindo a vida alheia, mas não vive, não constrói sua própria história. Imagina, eu fico só, nossa, aquela igreja que benção, a outra igreja que benção, olha aquele pastor, olha o que eles fizeram, aí a igreja que está falando, pastor, o que você vai fazer pela gente? Quem está entendendo? Acorda, vive a tua vida, diminui o tempo nesse aparelhinho, sai da escravidão. Que esse ano seja um ano de portas abertas de verdade, para viver, respirar, amar, perdoar, desfrutar, conquistar em nome de Jesus. Deus está nos alinhando para essa estação. Diz ainda o verso 16, deixa eu ver se eu li o 15 inteiro. 15, toque a trombeta em Sião, convoque um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene. Reúne e consagre todo o povo, os anciãos, crianças até os bebês. Chamem o noivo de seu aposento e a noiva do seu quarto. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, que façam esta oração. Poupa teu povo, Senhor, não permita que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixes que seja motivo de piada para as nações que dizem onde está o seu Deus. Agora presta atenção, por que mandou chamar o noivo que está no quarto, no seu aposento, a noiva? Porque Deus mandou, olha, quando alguém casar, nem para a guerra vai. Ele tem o período que ele fica, o marido e a esposa, não trabalha, não vai para a guerra, não faz nada. Eles vão se amar, eles vão alinhar a vida deles, eles vão desfrutar um do outro. Agora quando Deus chama para restauração, para alinhamento, os dois param aquilo ali, voltam para Ele, para tudo, Deus é prioridade. Por isso que esse jejum, essa consagração, é até com essa parte conjugal, a gente entrega a Deus por esse período e volta na bênção dEle. Agora, Joel está sendo inspirado por Deus a chamar o povo a uma volta. Deus não manda voltar quem não foi. Essa palavra de Deus para nós, e por que, pastor, que precisamos, por que fazemos essa consagração? Por que consagrar no Yom Kippur? O Senhor já falou que é porque fomos perdoados, amém, mas a gente é perdoado todo dia, verdade. Imagina se a nossa vida fosse uma linha só. Quando o homem pecou, quando Adão pecou, se não houvessem tempos, o homem seria eternamente caído, perdido, pecador. Ainda bem que Deus marcou o tempo. Para quê? Para ver o tempo do arrependimento, para ver o tempo da restauração, para ver o tempo do perdão, para ver o tempo do conserto. Deus é tão sábio que Ele põe limite, Ele põe fim em cada ciclo, para dar para a gente coragem, ânimo, para colocar as coisas no lugar, porque senão a gente teria a mentalidade de errei, agora eternamente errado, perdi, eternamente perdedor. Não, Deus diz assim, olha, acabou esse ciclo, vamos para um novo, e eu posso fazer novas todas as coisas nessa nova estação. Deus está virando o ciclo, está renovando oportunidades.
Volta, volta, volta. Volta lá no primeiro amor. Deus está nos chamando. Põe o primeiro tópico, por favor. Deus nos chama ao quê? Arrependimento. Com jejum, quebrantamento, com humildade, reconhecimento que precisamos dele. Ele está deixando claro para a gente, arrependimento sabe para quem que é? É para quem reconhece que precisa, que depende da graça de Deus e que não é bom bastante por si mesmo. Eu preciso de arrependimento. Mais alguém aqui? Verso 18. Então o Senhor teve compaixão de quem, família de Cristo? Do seu povo. E com zelo guardou sua terra. O Senhor respondeu: vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo e azeite, suficiente para saciá-los. Para de pensar que é a tua força que te sacia, que é a tua força que te provê. Faça o melhor com a sua força, mas nunca despreze a bênção de Deus, porque ela que enriquece e não acrescenta dores. Ela não vai tirar a tua força, ela vai multiplicar as tuas forças. Ele diz em Isaías 40, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando eu trabalho debaixo da bênção de Deus, eu sou renovado. Mas quando eu trabalho por conta própria, eu fico esgotado. Inútil será levantar cedo, repousar à tarde, comer o pão de dores, porque Deus dá aos seus amados até enquanto eles dormem. O que é isso? Renovo, provisão do céu. Eu quero beber da chuva do céu, eu quero beber da bênção do céu, eu quero desfrutar do que o céu tem para mim. O que Deus tem para fazer na minha vida é maior do que aquilo que eu posso fazer. E isso não é apologia a cruzar os braços, ficar acomodado esperando, estou esperando a minha bênção. Nada disso. É não atropelar as coisas, é não quebrar princípios, é não desalinhar. Alinha. Ele diz mais ainda. Ele diz, aqui vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas. Verso 20. Expulsarei esses exércitos que vêm do norte, e os enviarei para uma terra seca e desolada. Os que estão na vanguarda serão empurrados para o Mar Morto, e os da retaguarda para o Mediterrâneo. O mau cheiro dos corpos em decomposição se espalhará sobre a terra. Certamente o Senhor tem feito o quê? Grandes coisas. Não tema, ó terra, alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito o quê? Grandes coisas. Deus está alinhando a nossa terra, Deus está alinhando a nossa geografia, Deus está alinhando essa igreja, Deus está alinhando famílias, Deus está alinhando cidades, nações, Deus está alinhando ministérios, empresas, negócios. Confia nele, para de tentar empurrar pelo teu braço, confia nele. Aí ele diz mais: não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes, as árvores voltarão a dar frutos, as figueiras e as videiras ficarão como, gente? Carregadas, figo e uva, doçura e alegria. Eu vou ter um ciclo, uma estação carregada de doçura e alegria. Mais alguém? Vão voltar. É o que a Bíblia está dizendo. As árvores vão voltar a dar fruto. Figueira, figo, doce. Videira, uva, vinho, alegria e doçura. Então mais uma vez, Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce. Um ano doce e cheio de alegria sobre nós. Diz mais, irmãos, eu não sei você, mas eu já estou aqui realizado. Alegrem-se, vocês que habitam onde? Em Sião. Pastor, não mora em Sião. Gente, nós estamos falando aqui de uma posição espiritual. Meu coração está na presença de Deus, está onde o nome dele é exaltado. Vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor seu Deus, pois ele envia as chuvas na medida o quê? Certa. Ele manda a chuva serôdia, que é aquela chuva que antecede, aquela chuva que vem logo cedo, antes de começar tudo, ela prepara. Ele manda também a temporã, aquela que está dentro, e também manda aquela que está fora de tempo. Não era tempo de vir chuva, era tempo de seca, mas sabe, Deus regou a minha terra. Deus regou a minha terra, que Deus venha regar a nossa terra nesse tempo. Irmãos, ele envia as chuvas na medida certa, as chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de quando, gente? Eu recebo essa chuva sobre a minha vida.
É tempo de florescer e frutificar. Deus está enviando chuva. Olha o segundo tópico, põe para mim por favor. Ele diz que Ele se volta com compaixão se a gente se arrepender. Deus nos chama ao arrependimento. Não, ao arrependimento, saiu errado ali escrito. Ao arrependimento. A compaixão de Deus nos alcança com proteção, provisão, alegria e refrigério. Gente, que confusão que deu ali, hein? Deixa eu olhar aqui. Não fui eu não. Essa não fui eu. O Rogerinho que mandou para o pessoal do tópico. Ou o pessoal do tópico, ou o Rogerinho. O meu está certinho. Deixa eu ler aqui, irmão, porque ali virou uma salada de fruta e quem nem olharam. A compaixão de Deus nos alcança com proteção, provisão, alegria e refrigério. Vixe, misturaram. Meu, o sangue de Jesus tem poder. Falar em línguas ali, hein? Tem que proclamar um jejum e ungir lá em cima. O Ana e Gustavo, porque tá complicado. Proclamar um jejum e ungir aqui. O Rogerinho faz parte da turma, foi ele que mandou. Eu falei, Rogerinho, enquanto eu me arrumo aqui, você manda os tópicos para mim. Se tivesse errado aqui, estava tudo certo lá. Compaixão de Deus nos alcança. Diga comigo, a compaixão de Deus, já que você não vai dar para você ler, eu vou falar aqui. Diga comigo, a compaixão de Deus nos alcança com proteção, provisão, alegria e refrigério. Hoje eu creio que isso está me alcançando e alcançando mais gente aqui. Como é que é isso, pastor? Olha o verso 24. Não, antes do 24, presta atenção. Que dia que começou a primavera aqui pra gente? Sábado, não é isso? E como é que estava o clima? Estava o quê? Pouco. Aí nós proclamamos jejum. Arrependimento. O que Deus mandou hoje? Não é possível. Vocês são muito... Não, vocês são muito naturais, tudo é muito natural. Não, irmãos, preciso ir para Jerusalém, preciso ir para Israel, para entender. Olha só, o povo de Israel entende que uma das formas de Deus responder é chuva. Quando o povo de Israel clamava, vinha chuva, é sinal que Deus aprovou, Deus concordou. Eu lembro a primeira festa de tabernáculos que a gente fez aqui, naquele dia choveu, e eu ouvia só a palavra de pregadores e profetas dizendo, Deus está respondendo a festa que vocês estão fazendo para Ele. Irmão, nós convocamos um jejum para hoje, nós convocamos uma comunhão para hoje, uma consagração, e Deus nos respondeu com chuva. A aprovação de Deus é chuva, não é enchente, chuva. Uma brisa, um orvalho, regou o nosso dia, o dia de derramar o coração. O dia de se voltar para Ele, Ele veio regar a nossa terra. Ele veio dizer, estou validando a atitude de vocês. Estou validando a consagração de vocês. Tem profeta aqui nessa casa, irmãos, e eu estou falando para você. Entrou a primavera e veio a chuva da primavera. Em que dia que ela veio? No dia em que proclamamos arrependimento, com jejum, com quebrantamento. No dia em que proclamamos reunião solene. A gente pode programar um monte de coisa, a gente pode decorar, a gente pode enfeitar, mas a gente não pode mexer no tempo. Mas Deus mexe no tempo. Ele nos responde. Quando eu saí para ir para o monte, irmão, vocês não fazem ideia. Saí para ir para o monte, aquela chuvinha, eu fui. Aí eu falei, meu Deus, né? Pessoal em jejum, será que alguém às vezes não está muito acostumado a fazer jejum, sistema imunológico? Aí na hora de eu falei, sou eu que estou mandando a chuva. É resposta para vocês. Vocês vão ficar doentes com a chuva que eu estou mandando? Pode subir que eu vou abençoar todo mundo que subir. E quem foi lá sabe o manto que foi lá hoje no monte. Hoje o negócio lá pegou fogo. Ei, Deus está regando as nossas orações, os nossos jejuns, as nossas ofertas, porque nós já falamos disso aqui, as nossas renúncias, o nosso amor, nossa paixão, com chuva. A chuva que rega a terra faz a semente brotar, faz a árvore crescer saudável, alimenta, sacia, dá vigor. A compaixão de Deus nos alcança com proteção, provisão, alegria e refrigério. Olha o verso 24, o que ele diz ainda, ó. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo. E o que, gente? Azeite. Diga comigo, trigo, provisão. Diga azeitona ou azeite, unção, poder. Diga uva, vinho novo, alegria.
Deus está dizendo que está liberando sobre nós uma estação, com alegria, com poder, unção e com provisão dos céus. Ele rega a nossa terra e faz florescer e frutificar. Cada elemento não é apenas um elemento. O trigo não é só para comer, o vinho não é só. Cada um deles tem a sua representatividade. É Deus falando com o seu povo. Tudo foi criado por Deus. Irmão, ai não pastor, isso aí é sincretismo religioso. Ei, presta atenção. Quem foi que criou o trigo? Quem criou a uva? Quem criou a azeitona? Quem criou a natureza? Tudo foi Ele que criou. Ele usa como Ele quer. Ele está falando, Ele está usando os elementos da terra para simbolizar uma restauração depois de um arrependimento. Diga comigo, restauração depois de arrependimento, com provisão, unção, poder e alegria. Se você não voltar para a tua casa hoje meio virado, você não veio direito para o culto. Que eu já estou aqui, irmão. Eu já estou quase com dó de entregar o jejum. Como é bom jejuar. Como a gente é besta de não jejuar mais. Como é bom jejuar. A sensibilidade espiritual aumenta, potencializa. Uma pequena palavra abre para a gente. Um sopro do Espírito incendeia o nosso coração. Que em nome de Jesus, esse ano e nessa nova estação, você todo mês venha marcar um bom jejum na presença de Deus. E eu também. Que mais que ele diz aí, verso 25? Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviei esse grande exército devastador contra vocês. Presta atenção. Que esses exércitos são de Deus. Deus falou que foi Ele que enviou, cortador, migrador, destruidor, devorador. Ele que enviou, e é Ele que repreende. Por isso que a Bíblia fala, quando fala sobre o dízimo, em Malaquias 3:10, sobre Deus repreender o devorador, porque é Ele que envia, é Ele que repreende. Ninguém tem autoridade para fazer isso, é só Ele. Ele prometeu para quem tem aliança com Ele, para quem se arrepende, para quem se volta para Ele. Lá sobre o devorador, Ele fala sobre para quem é fiel na aliança, no dízimo, de tudo. Ele diz, eu repreendo. Eu falo, para, naquela terra ali não. Foi Ele que repreendeu o anjo da morte, as pragas no Egito, para que não tocasse no povo hebreu. Toca nos egípcios, no povo hebreu não. Agora vão morrer os animais dos egípcios, o do povo hebreu não. Agora, o dos egípcios, povo hebreu não, povo hebreu não, povo hebreu não. Ele repreende. Ele está falando de restituição. Gente, se você e eu entendemos só uma coisa, tudo isso aqui é fruto do quê? Arrependimento. Lembra que a gente começou falando, Deus falando, voltem para mim, se arrependam. Olha quanta coisa acontece quando a gente se arrepende. Olha quanta coisa acontece quando a gente se arrepende e abre uma consagração a Deus, coloca Ele em primeiro lugar. Olha quanta coisa, presta bem atenção. Tem alguém aqui orando e pedindo para Deus fazer essas coisas? Me ajuda a pregar, por favor. Tem alguém orando e pedindo para Deus fazer essas coisas? Não, é Deus que está falando que Ele faz. Presta atenção, não é alguém dizendo, Rogério, dizendo, Deus, se eu orar, jejuar, me arrepender, o Senhor restitui? O Senhor traz alegria? O Senhor traz unção? O Senhor traz isso, o Senhor faz aquilo? Não é. É Deus dizendo, se vocês se voltarem para mim, se vocês se arrependerem, se vocês se consagrarem, se vocês se reunirem e forem um só corpo, um só espírito, andar em unidade, eu vou fazer isso na vida de vocês. Ele está se comprometendo, não é ninguém pedindo. Até aqui não tem nenhum pedido. Joel não está pedindo nada a Deus. O povo não está pedindo, Joel, profeta, clama e interceda por nós, nada. Aqui é tudo Deus dando um mapa. Gente, Deus dá os mapas para o coração dele. Deus dá os mapas para o reino dele. Deus dá os mapas para os recursos dele. Deus dá os mapas para a graça dele. Está tudo na Bíblia, gente. Por que a gente vai olhar para o tempo, para o ano, para o momento, para uma palavra? Porque nós queremos respeitar a visão de Deus. Queremos andar no mapa, nos códigos de Deus. Deus está liberando o mapa para a gente andar nele. A Bíblia Sagrada nos aponta tudo o que a gente está vivendo. Errais, Jesus disse, por não conhecerem as Escrituras, se não me engano, Mateus 22:29, nem o poder de Deus. Erra quem não conhece a palavra ou quem não conhece o poder. Não é só poder,
e não é só palavra. A vida com Cristo é uma vida de poder e uma vida de conhecimento. Que nessa nova estação, a minha vida e a vida de quem mais aqui crê, seja uma vida cheia de poder e conhecimento para a glória de Deus em nome de Jesus. Irmão, hoje eu estou aqui para profetizar e quem sabe vai agarrar tudo. Ele está falando de restituição. Vou devolver o que vocês perderam. O 26 diz, vocês voltarão a ter alimento até saciar, e louvarão o Senhor seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então vocês saberão que estou no meio de Israel, eu sou o Senhor seu Deus e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. Sabe o que Deus está falando? Quando há arrependimento, quebrantamento, nos voltamos para Ele com jejum, oração e tudo isso que eu já falei. Ele diz, vai ter restituição, vai ter louvor, vai ter honra. É só a gente se voltar. O principal vai ter presença. Ele diz, eu vou estar no meio de vocês. Aí o verso 27 diz, então saberão que eu estou no meio de vocês. Diga comigo, restituição, louvor, honra e presença. Deus tem tudo isso para a gente. É só a gente continuar se voltando para Ele. Olha o que diz Malaquias, segura aqui, não, aliás, verso 28, depois eu vou em Malaquias rapidinho. Verso 28, eu quero ler com vocês. Diz assim, ó, então, depois que eu tiver feito estas coisas, quer dizer, já fez grandes obras, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoas, de todos os povos, raça, língua e nação, servo, escravo, livre, conquistador, ainda não, todos. Seus filhos e suas filhas vão fazer o que, gente? Profetizarão. Os velhos terão o quê? Sonho. E os jovens? Visões. Deus está prometendo tudo isso aqui. Alguém quer receber? Quem aqui quer os seus filhos profetizando? Em vez de ficar falando bobagem. Em vez do meu filho ficar falando palavras vulgares, ele vai profetizar. Sabe, uma das maiores alegrias da minha vida é quando eu via o Rogerinho criando os grupos de WhatsApp dele de devocional. Ele fazia bastante isso. E põe uma turma lá. E daqui a pouco, aí ele põe os amiguinhos que não era de Jesus. Que o objetivo principal é ganhar o que não é de Jesus. Daí a pouco, um lá soltava um palavrão. O Rogerinho lá removia o cara na hora. Aí, daí a pouco, aquele um mandava mensagem, fala para ele me pôr de volta lá. Ou mandar meu... Aí ele colocava de volta. Aí daqui a pouco um falava assim, não, eu não posso falar uma coisa aqui, senão ele vai me tirar, né? Graças a Deus, é bom que saiba que vai tirar mesmo. Ei, os nossos filhos não tem que falar bobagem. E eu não estou falando só de vulgaridade, não. O meu filho não tem que ser um murmurador. Tem pais. E eu estou falando pais, pai e mãe, que estão influenciando os filhos a serem murmuradores. Estão influenciando os filhos a andar assim, ó. Ó céu, ó vida. Sabe? Quem lembra do Zé Buscapé? É. Quem não sabe vai pesquisar lá. Dá um Google, põe Zé Buscapé. E aí quando ele aparecer, você fala, Deus me livre. Mas tem pais inspirando. Aí eu volto no exemplo que eu dei lá no Haiti. O Rogerinho está comigo lá na fronteira. E o cara está dizendo que ele não podia atravessar porque estava com Covid. Que ele ia ter que ficar 3 dias lá. Num barracão. Que a única coisa que tem é colunas e uma estrutura de telha em cima. Só. A beira lá é o Rio do Massacre, onde o pessoal passa clandestinamente para cruzar para a República Dominicana. O rio chama Rio do Massacre por causa do massacre que houve na guerra da independência do Haiti e da República Dominicana. Ali as pessoas passam de forma clandestina. Ali um rouba o outro. É uma coisa de doido. E o que eles estavam dizendo? Que nós íamos ter que ir embora. Ia ficar o Rogerinho e 3 irmãs lá, passar a noite sozinhos lá. Sozinhos entre aspas. Eu olhava para ele e estava tranquilo. Porque acho que ele olhava e falava, meu pai está aqui. Meu pai não vai deixar acontecer nada de ruim comigo. Paternidade. Ele olhava e dizia, vai dar tudo certo. Meu pai está aqui, ele vai orar. Meu pai vai me levar para algum lugar, meu pai vai ficar comigo. Meu pai me leva para a oração das 5 e me traz. Ele sempre me trouxe de volta para casa. Ele me trouxe para o Haiti, ele vai me levar de volta para casa. Os nossos filhos têm essa confiança em nós? Se eu seguir os passos do meu pai, se eu seguir os passos da minha mãe, eu vou ter uma jornada abençoada? Ou os nossos filhos olham e dizem, Deus, me livra de ser igual a meus pais.
Eu não sei como é que eles estão vivos. Me livra de ter um casamento como o dos meus pais. Me livra de destruir o corpo, a saúde, como meus pais destroem. Me livra dessa vida. E eu não estou falando sobre desonrar, pelo amor de Deus, que eu já vou entrar nessa parte. Eu só estou falando sobre referenciar, quem está entendendo? Eu falei para alguém falar mal de pai e mãe? Eu só estou falando só sobre aquela coisa do Deus me livre de terminar minha vida no boteco. Deus me livre de terminar minha vida com câncer no pulmão porque fumou. Deus me livre de terminar minha vida diabético porque abusou do açúcar. Deus me livre de terminar minha vida com hipertensão porque nunca se cuidou, porque não se exercita. Deus me livre. Paternidade na Bíblia não é só biológica, é espiritual. Há pessoas olhando e se inspirando em mim e em você, e isso aumenta muito a nossa responsabilidade. As pessoas que olham para nós como referência, as pessoas que nós estamos querendo gerar para a eternidade. Irmãos, alguém gera um filho biológico, toda pessoa nascida pela carne, o natural, tem um prazo de validade para viver aqui na terra, mas toda pessoa nascida para a eternidade não tem prazo de validade. O que a gente inspira as pessoas a escolherem para a sua vida espiritual, para a sua eternidade, não tem prazo de validade. Quem está entendendo? Se eu gerar em alguém o desejo de desviar do caminho de Jesus, o mau testemunho, sendo mentiroso, enganador, duas caras, falso, eu estou destruindo a eternidade, o destino eterno daquela pessoa. Que terrível isso, que tragédia isso. Alguém que eu deveria inspirar a olhar para mim e querer ir para o céu, ver as minhas mentiras, os meus enganos, a minha safadeza, e caminha para o inferno. Por isso a Bíblia diz que quem fizer cair um desses pequeninos, Jesus disse, era melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no fundo do mar. Porque vai haver mais rigor para quem derrubou alguém, para quem deu mau testemunho, envergonhou o nome de Jesus e fez alguém desviar. Então cuidado com o testemunho que eu e você damos. Não, ninguém sabe, só o irmão Carlos sabe. Isso não te preocupa? Porque se o irmão Carlos não for firme com Jesus, porque vê que o Rogério na frente de todo mundo é uma pessoa e por trás é outra, e o irmão Carlos for para o inferno, Deus vai cobrar esse sangue da minha mão, por causa do péssimo testemunho. No seu trabalho as pessoas estão sendo encorajadas a ir para o céu ou para o inferno. Na família, na vizinhança. Que nessa estação nós não venhamos encorajar ninguém para o inferno, mas nós venhamos inspirar pessoas a querer mais Deus e acessarem o reino de Deus. É sobre isso. Essa paternidade é uma herança, é um legado que passa. Olha que diz Malaquias 4:6 e depois eu vou ler Oséias 4:6 bem rapidinho. Malaquias 4:6 e Oséias 4:6, vem comigo. Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos, e o coração dos filhos volte para quem? Para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com o quê? Maldição. Sabe quando a terra vive debaixo de maldição? Quando há quebra de princípio, quando há desonra na paternidade. É o que está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, gente? Hein? Olha aqui. Fará que o coração dos pais volte para os seus filhos, e o coração dos filhos volte para os seus. Isso aqui é honra, aliança de honra. Se não houver entre pais e filhos aliança de honra, Deus diz, do contrário, eu virei e castigarei o quê? Castigarei a terra como, gente? Com maldição. Em Colossenses 3:21, só vou falar aqui, não precisa pôr não. Falar aos pais, pais, não castiguem severamente seus filhos, de modo que eles venham ficar desencorajados. Pais, não abram a boca só para amaldiçoar, você não vai dar em nada, você não vira nada, é por isso, e você, lembra que nós estamos no ano 5.784, 80, boca, palavras, poder das palavras, 4, portas, portais, transição, ano da mulher, o que estamos gerando, as nossas palavras têm poder de gerar vida, mas também têm poder de gerar bênção e maldição. O que nós vamos escolher? Pais, estimulem seus filhos às boas obras. Pai, encorajem, profetizem. Pai, pega na mão do teu filho, ora com ele. Eu estou fazendo isso com Israel com bastante frequência, porque ele é mais foguetinho. Israel, vem cá, ora comigo. Vai, Israel, fala comigo, Senhor, e ele vai confessando junto comigo e tal. Aí quando termina o amém, ele dá um pulo, que se eu descuidar, ele acerta um chute na minha cara sem querer. Porque, mas eu preciso abrir a minha boca e profetizar. Filhos
que quebram princípios de honra aos seus pais, sejam eles biológicos ou espirituais, estão trazendo maldição para a sua própria terra. Aquela rodinha de vamos falar mal dos líderes, vamos falar mal dos pastores, vamos falar mal traz maldição para a própria vida. Eu virei e castigarei a terra com maldição. O contrário também. Pastores, líderes, pais, filho miserável, aquele demoniado, perturbado, traz maldição para a própria terra. O alinhamento de Deus é: eu abençoo vocês, vocês me abençoam. Vamos viver assim esse ano? Ainda bem que a maioria. Vamos viver assim esse ano? Eu te abençoo, e você? É isso? Quem está com seu filho aqui, diga: filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Abençoa. Filhos, olhem para os pais: eu te honro, eu te respeito. Sabe por quê? Lembra, pastor, mas o que isso aqui tem a ver? Deus falou que derramaria o Espírito sobre todas as pessoas, e os filhos profetizariam. Para os filhos profetizarem, eles precisam estar andando em honra. A herança não passa se houver desonra. A terra está sendo castigada com maldição. Tem famílias sendo castigadas com maldição. Tem empresas falindo com maldição, porque houve uma quebra no princípio de honra. E enquanto não for restaurado esse princípio entre pais e filhos, continua do mesmo jeito. A maldição vai continuar predominando, é o que a Bíblia diz. Oséias 4:6, olha o que diz aí, ó. Meu povo está sendo destruído, porque não me conhece, porque vocês sacerdotes não querem me conhecer, eu não vos reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei do seu Deus, eu me esquecerei de quem? Seus filhos. Ei, é muito sério. Filhos que não estão se tornando bênção, não estão profetizando, porque quebraram o princípio de honra, desonraram seus pais, ou porque os pais massacraram seus filhos ao invés de profetizar sobre eles. Esse é um tempo de alinhamento, nós vamos fazer a coisa certa, amém? Volta lá no Joel 2:28, volta lá comigo. Sabe, a honra dos filhos aos pais e dos pais aos filhos tem que ser restaurada, em nome de Jesus, está ativado. Uma das coisas que o diabo quer fazer, sabe o que quer? É quebrar, para que a herança não chegue e cesse a voz profética sobre a terra. Mas graças a Deus, Deus tem nos levantado com voz profética. Graças a Deus. Joel 2:28 ainda diz assim, ó: então depois de eu ter feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão o quê? Visões. Põe o tópico aí para mim, por favor. Que Deus nos ajude, que esteja certo. Eu fiquei com medo. Há um portal aberto para ativação, mas é necessário o quê? Arrependimento e alinhamento. É um ano de portas abertas, o portal está aberto, irmão. Deus está ativando gente. Quem é ligeiro já está ativado no meio desse culto. Irmão, eu estou ministrando para você aqui, eu estou pegando fogo. Eu estou doido para viver o que Deus tem para mim nessa nova estação. Porque eu estou entrando nela com conhecimento. Cada ano que passa, cada período que passa, eu estou amadurecendo mais. Então eu vou saber andar melhor. Eu estou com muita expectativa, nós vamos ganhar muitas almas, nós vamos ouvir muitos testemunhos, muitas empresas vão nascer nessa igreja. Grandes empresas vão ser consolidadas aqui, conquistadores de almas, pais que serão referência para outros filhos, filhos que serão inspiração para a geração, jovens que vão chegar e vão pregar para a igreja, crianças que vão ser batizadas e cheias do Espírito Santo, porque os pais se voltaram ao primeiro amor. Eu creio e profetizo em nome de Jesus sobre os meus filhos que estão aqui hoje. Eu profetizo que na tua casa o Espírito Santo vai ter liberdade para se mover. Mas dá liberdade a Ele, para de travar o mover do Espírito. É que eu sou tímido, não, mas o Espírito é livre. Dá liberdade ao que Deus quer fazer. Dá liberdade. Filhos profetizarão. O que é isso? Os filhos vão abrir a boca. O que é isso? Quando alguém oferecer droga para o teu filho, ele vai dizer não, ele vai abrir a boca e dizer isso não é para mim. Quando o diabo bater a porta e oferecer algo de errado, ele vai abrir a boca e vai dizer não. Eles não vão ser aqueles sonsos, Maria vai com as outras, que tudo que os outros falam eles concordam, que tudo que impõem eles acham que tem que ser igual a esse mundo. Nós não somos esse mundo, nós vamos para o céu, nós não nos conformamos com esse mundo. Meu filho na escola vai profetizar, não vai chegar e falar igual os outros lá, não, todo mundo usa droga.
vai profetizar aqui, todo mundo vai se converter. Nossos filhos na escola, nossos filhos no bairro, nossos filhos em casa, nossos filhos na igreja vão abrir a boca. Vão parar de ser, sabe, aqueles jovens apáticos, apagados, com medo. Mas no dedinho são rápidos, hein? Deus, abre a boca desses jovens. Liberta eles do dedo. Restaura a voz profética na boca dos nossos jovens. Porque até isso, gente, olha a revelação que Deus está dando. Olha como é que o diabo é sutil e a estratégia dele para roubar. Ele vai cessando, ele vai calando a voz dos jovens. Jovens não se comunicam mais, só digitam. Eles não abrem mais a boca. E quando precisa falar perto de alguém, eles ficam com vergonha. Porque não estão acostumados. Pais que dão celular para as criancinhas, parabéns para vocês. Estão destruindo o futuro profético dos seus filhos. Estão ensinando eles a não se relacionar, a não dizer sim e não dizer não. Eles precisam aprender limites, eles precisam falar, eles precisam abrir a boca. Eles precisam ser uma geração profética, alinhada com o Espírito de Deus em honra. É sobre isso. Boca, é o ano da boca. A década da boca. 84, boca e porta. As palavras têm que ter liberdade. As palavras de Deus, as profecias de Deus vão ter liberdade na boca dos nossos filhos, na boca dos meus filhos espirituais aqui, as profecias de Deus vão ter liberdade. Eu não estou falando de profetada, eu não estou falando de enfeitar o pavão, porque tem gente que faz tanta coisa. Irmão, quando alguém vai entregar a profecia e faz todo aquele rebuliço, eu perco a concentração e não consigo nem pegar o que a pessoa fala. Nossa, é tanta coisa, tanta coisa. Irmãos, eu subi hoje, nós oramos, aí eu falei, nós vamos ter coisa do monte. Desceu o Ozelinho e falou, pastor, Deus te usou hoje, hein? Eu falei, ele falou, pelo menos um dia na vida, né, pastor? Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu subi orando, falou, tinha falado com a Jenny, precisamos fazer alguma coisa sobre o Ministério do Louvor, isso e aquilo. E não falou comigo, só falaram entre eles, iam falar ainda com a gente, orar. E ele foi pedindo essa resposta, Deus, eu preciso de uma resposta, o que eu vou fazer no Ministério de Louvor e tal, e a gente isso, aquilo, aquilo outro. E quando terminou, eu falei, Ozelinho, se prepara, porque dia 21 o Ministério do Louvor vai subir um monte. É voz profética, gente. Eu não ouvi você, mas o Deus que te ouviu, soprou no meu ouvido, não que era com você, mas que eu tinha que falar algo, e chegou até você e acabou. É que a gente não fica, mas irmão, Deus tem usado profetas nessa casa, gente. Não despreza isso não. Jovens terão visão. Lembra das 3 palavras que Deus tinha me dado? Renovo, alinhamento e sonho. Visão é alinhamento. O Ozelim, se você precisar, o pessoal que vai tirar a habilitação, pede para o Ozelim que ele está com uma visão para estacionar o carro fora do comum. Fica alinhadinho, 3 metros da guia. Visão fala de alinhamento. Eu tenho que ir nessa direção. Se eu olhar para cá, eu tenho que chegar ali. Estou indo certo? Se a visão se perder, o alinhamento é comprometido. Está dizendo que eles vão ter visão. Os jovens terão o quê? Visão. Eles não vão andar desalinhados, eles não vão andar com os olhos no mundo. Eles vão andar com os olhos no céu, com os olhos no reino, com os olhos na palavra. Aí fala que os velhos vão ter sonhos. O que é isso? O velho diz assim, estou só esperando Jesus vir me buscar. Aí Jesus dá um sonho, fala, não, eu preciso realizar um sonho. Renovo. Não, quem pegou aí, gente? Deus falou com a gente desde agosto, alinhamento, sonho e renovo. Olha Deus falando com a gente na nova estação, alinhamento, sonho e renovo. Eu profetizei sem saber o que eu estava profetizando. Quais as 3 palavras que eu profetizei, Silmara? Fala. Daí, tá vendo? Alinhamento, sonho e renovo. Alinhamento, visão dos jovens. Sonho, os velhos terão sonhos. Renovo, quem sonha, mas acha que é tarde. E aqui não está falando só de idade. Quem acha que é muito tarde, passou a hora de eu começar um negócio, passou a hora desse projeto dar certo, passou a hora. Deus está renovando os sonhos e dizendo para você que não é tarde demais. E uma palavra para aquilo que é jovem. Aquele negócio que você está começando, algum projeto que você está começando, um ministério que está começando, Deus vai dar visão, viu pastores? Deus vai dar visão para aquilo que é novo, para aquilo que é jovem. Quem está entendendo? Vamos terminar porque tem que terminar, né? Mas alguém vai sair daqui abençoado hoje. Põe o tópico aí para mim, por favor, para eu poder. Se não houver alinhamento e honra, a herança não é passada adiante. Porque se não tiver alinhamento, vai cair no meio do caminho. Tem que estar alinhado para entregar um para o outro. Se não houver honra, não há comunicação. A desonra é uma interrupção na comunicação entre gerações. Por isso que
As gerações precisam respeitar umas às outras. A gente precisa respeitar muito os cristãos que nos antecederam. Por mais que você possa ver um lá todo assim, já aquele jeito mais conservador, mas respeite. Eles trouxeram o evangelho até a gente. Mas agora se levantou um pessoal diferente. Respeite que uma geração apoia a outra. Nós não podemos corromper o conteúdo. Estamos numa dinâmica que às vezes a embalagem, a forma dá uma mudada um pouco, mas o conteúdo não pode ser comprometido. A gente precisa preservar o conteúdo. A gente precisa preservar a essência. Gerações precisam se honrar. Não se ache melhor, jovem, do que seus pais ou seus avós. O novo convertido está vivendo aquele momento cheio de testemunha. Ele olha para o outro que faz tempo que não conta testemunho e se acha melhor. Ou o outro que é antigo de igreja se acha melhor do que o que está começando. Cada geração respeita a nova geração. Assim o legado é passado e a igreja profetiza. Tem filho de Deus aqui? Diz: vossos filhos profetizarão. Todo filho de Deus tem que profetizar. Não precisa de pompa, precisa abrir a boca e falar a Bíblia. 29. Olha que incrível isso aqui. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Gente, nós precisamos ser bênção, precisamos ser abençoadores. Até os servos e as servas vão receber desse espírito. O que é isso? É Deus dizendo assim: olha, a salvação, o evangelho, o cristianismo não é só para sua família não, é para quem trabalha com você e ainda nem me conhece, não é íntimo. Nós precisamos ser uma igreja que se importa mais com os perdidos. Amém, obrigado. Uma igreja que olha no trabalho e diz: quem eu posso ganhar para Jesus aqui? Olha na família e diz: eu preciso lutar por esse aqui. Olha na vizinhança e diz: eu preciso levar mais um. Nós precisamos ser uma igreja nessa nova estação que se incomoda de vir para o culto sem trazer mais um para Jesus. Que se incomoda quando pergunta quem está pela primeira vez e não tem ninguém. Fala: meu Deus, que vergonha, me perdoa, Deus. Eu precisava ter trazido mais alguém para se tornar um servo, para ser cheio do teu Espírito Santo. Que em nome de Jesus, nessa nova estação, em todo culto, alguém venha trazer novos servos, novas servas, para serem salvos em nome de Jesus. E eu termino, verso 30 ao 32, diz assim, ó: farei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como que eles vão crer e invocar se não ouvirem? Precisa trazer, precisa falar. Por isso que os filhos têm que profetizar, para alguém ouvir ser salvo. A salvação do próximo passa por você. Amém. Pois alguns no monte Sião, em Jerusalém, escaparão, como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Põe o último tópico aí, por favor. Ao nos voltarmos para Deus, somos alinhados para grandes sinais, prodígios e salvação. Essa é uma noite de alinhamento para uma nova estação, cheia de sinais, cheia de poder e cheia de salvação para a glória de Deus. Só quem crê diz: pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir e dar glória a Ele.